Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde você já está acostumado todos os dias, notícias do nosso glorioso Botafogo de futebol e regata. Já peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, ativem o sininho, é muito importante. Todo vídeo que eu solto aqui você recebe aquela notificação lá no teu celular. Canal do Medeiros soltou um vídeo novo, aí você clica e já acompanha aqui o conteúdo, beleza? O like também é muito importante, o YouTube distribui para mais irmãos de camisa botafoguenses. Bom, eu queria falar sobre essa mudança de postura do Botafogo, principalmente nessa última semana de janela, né? Nos últimos 15 dias, né? Nas últimas 2 semanas mais ou menos, onde a gente viu um Botafogo muito diferente do Botafogo do restante da janela que começou lá em janeiro, né? Na verdade, antes da Copa do Mundo, em novembro, você já poderia contratar. O Botafogo poderia ir ao mercado atrás de novos atletas. Mas o que a gente viu foi um Botafogo muito tímido no mercado, um Botafogo que estava atrás somente de jogadores a custo zero, então por empréstimo, muitas notícias sobre fluxo de caixa, sobre Botafogo atrasando alguns pagamentos, notícias que a gente não esperava realmente que acontecesse depois de um ano de SAF, mas aconteceu. E nesse momento agora a gente vê um outro Botafogo, mais parecido, mais no trilho, né, digamos assim, né, mais parecido com aquele Botafogo do início da SAF que a gente via se esforçando para conseguir as contratações, investindo em jogadores jovens, em jogadores com potencial, né? Então teve essa mudança aí. Mas o que aconteceu para que o Botafogo voltasse a ser aquele Botafogo lá do início do ano passado, né? Um Botafogo um pouco mais ativo nesse mercado de transferências? Claro, John Textor liberou a grana. Essa é a resposta mais óbvia de todas. Mas por que isso aconteceu? É esse o intuito desse vídeo aqui. Não foi do nada que o John virou e falou assim, agora tá liberado gastar dinheiro. Não foi assim que aconteceu as coisas. Primeiro a gente tem que entender como é que foi construído esse cenário do Botafogo dentro dessa janela que aconteceu aí dos últimos 3 meses. O Botafogo, como eu já disse, vinha sofrendo com o fluxo de caixa, né? E alguns pagamentos não estavam sendo respeitados e honrados dentro do Botafogo. Mas isso tudo por conta de alguns movimentos jurídicos que o Botafogo estava sofrendo, né? Toda aquela questão da parte trabalhista do Botafogo, onde o regime centralizado de execuções não estava sendo respeitado. O Botafogo estava realmente com um problema muito grande com os credores. O Botafogo identificou que não dava mais para continuar naquele acordo antigo, que foi feito ainda na época do Jorge Braga, antes de a SAF estar aí ativa. O Botafogo identificou que aquele RCE não era mais válido e o Botafogo resolveu parar de pagar o RCE. E com isso, o John falou isso inclusive numa live, que ele ia parar de pagar esse regime centralizado de execuções. O Botafogo veio sofrendo diversas sanções na justiça por conta dessa estratégia do Botafogo de parar de pagar o RCE e começar a construir um novo acordo para que fosse homologado na justiça. E esse novo acordo ele foi homologado, na verdade não foi homologado na justiça ainda, está no processo, mas o novo acordo foi selado entre Botafogo e os credores exatamente há 2 semanas. Há 2 semanas atrás, a gente teve a notícia que o Botafogo entrou em acordo com os credores para que um novo RCE trabalhista fosse vigorado, né? As cláusulas foram colocadas, todos os interesses, tanto dos credores quanto da diretoria do Botafogo, foram debatidos e foram entrados em acordo, né? Com isso, o Botafogo teve uma segurança maior de que não iria sofrer novamente com essas questões jurídicas, né? De credores passando na frente do outro, de coisas acontecendo fora do que o Botafogo pudesse esperar, né? Ou seja, o dinheiro que tá para entrar no Botafogo, o Botafogo passa nesse momento, com o novo acordo, a ter certeza que ele vai entrar, né? Vai acabar a tal da imprevisibilidade, né? Que era o que estava acontecendo com o Botafogo. O Botafogo não conseguia ter a certeza que o dinheiro que estava para cair na conta iria cair, porque a qualquer momento poderia vir algum tipo de ação judicial de um credor por fora do RCE e o juiz ia acatar o pedido e aí ia começar um caos dentro do Botafogo.
O Botafogo chegou, inclusive, a ser penhorado no ano passado por conta disso. Então, esses assuntos jurídicos estavam afetando diretamente o orçamento do clube. E o John, obviamente, não liberou um orçamento para que nessa janela fosse contratado jogadores caros, fosse feito investimentos maiores. Como é que eu vou liberar um orçamento sendo que o Botafogo está com diversos problemas jurídicos a serem resolvidos, de diversos problemas com a SAF para serem resolvidos? Como que você faz isso? Essa foi uma das justificativas para que o Botafogo não liberasse o orçamento nessa janela. Com o acordo feito entre Botafogo e os credores, o Botafogo conseguiu ter essa segurança. E a partir desse momento, o John teve um pouco mais de segurança mesmo, essa é a palavra, para poder liberar o dinheiro. E com isso, o que aconteceu? O Botafogo, nessas últimas 2 semanas, o Botafogo conseguiu fazer 3 contratações que o Botafogo pagou por elas. A primeira contratação, gostem vocês ou não, tem muita gente que não gostou, apesar que aqui no YouTube as pessoas gostaram, no Twitter que não gostaram muito. Aqui no YouTube eu vi muita gente elogiando. O Júnior Santos, o Botafogo pagou R$1,5 milhão ao Fortaleza e assumiu a dívida com os japoneses. Então, no total, a operação deve custar aí uns R$4 milhões para o Botafogo. Primeira contratação do Botafogo valendo grana mesmo. É bom lembrar que o Botafogo pagou R$2,6 milhões ao Internacional para comprar o Vitor Cuesta, zagueiro que estava emprestado, e o Botafogo ia perder ele para o Bahia. Então, o Botafogo comprou o Vitor Cuesta do Internacional. Nessa semana, Matias Segovia, jovem paraguaio, lá do Guarani do Paraguai, o Botafogo comprou ele por R$6,5 milhões. Mais um jogador jovem, promessa, que o Botafogo foi lá e gastou uma grana para poder comprar esse atleta. E hoje a notícia que o Botafogo compra 70% dos direitos econômicos do Diego Hernández, uruguaio, né? Muito jovem também, 22 anos, jogador convocado pela seleção uruguaia na última convocação, e que custou R$11,1 milhões. Só aí a gente já falou de R$24 milhões se a gente for somar todos esses gastos do Botafogo. Isso tudo dentro das últimas semanas. Isso tudo foi agora. Então o Botafogo teve um gasto de 24 milhões num período curtíssimo, ou seja, logo depois desse acordo que foi feito entre o Botafogo e os credores, ou seja, quem tem dinheiro a receber do Botafogo, lá daquela questão das dívidas trabalhistas, que o Botafogo realmente tem que pagar essas pessoas, o Botafogo fechou esse acordo. Com isso, o John teve mais segurança para liberar o orçamento, e nesse final de janela o Botafogo conseguiu ter dinheiro para contratar, coisa que não estava tendo antes desse acordo acontecer. Beleza? Então é isso. É o Botafogo se ajeitar, continuar se ajeitando para que na segunda janela a gente não repita isso. Porque foi ruim, né? A gente ter que ficar aí 3 meses sem dinheiro e aí faltando 2 semanas para acabar a janela, o dinheiro aparecer, o orçamento realmente ser liberado. É ruim, não é o ideal que isso aconteça. Mas que bom que pelo menos ainda deu para contratar 3 jogadores nesse finalzinho de janela. Mas o ideal é o quê? A janela toda o Botafogo tenha orçamento para pensar tranquilamente, contratar de forma muito tranquila os jogadores na janela. Então, que tudo corra bem para que na segunda janela o Botafogo aproveite o máximo da janela. Não chegue no final dela no desespero contratando, né? Que consiga usufruir da janela todo o período que ela esteja aberta. Vamos ver se na segunda janela a gente consegue isso, tá bom? Então é isso, falamos aí os motivos e agora é torcer. Janela fecha amanhã e o Botafogo contratou aí ao todo 7 jogadores para essa janela. Vamos repetir? Carlos Alberto, vindo do América Mineiro. Marlon Freitas, que foi uma contratação do ano passado ainda, mas só jogou agora, né? Vindo do Atlético Goianiense. Júnior Santos, voltando para o Botafogo, vindo do Fortaleza. E aí a gente teve Di Plácido, lateral direito, vindo do Lanús. Luiz Segovia, zagueiro, vindo do Independente Del Valle. Matias Segovia, atacante, vindo do Guarani. E, por último, agora Diego Hernández, atacante, vindo do Montevideo Wanderers. Beleza? 7 reforços. O Diego, a gente já sabe, Diego Hernández, apesar de ter sido contratado agora, só vai estrear no meio do ano. Beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!